Aí pessoal, beleza? Uhul! Bom dia especial aí pra galera do Lauro, meus amores. Gente, muito bom dia mais uma vez. E pessoal, gente, nós vamos falar hoje sobre bacteriose aí, né? Dando continuidade ao conteúdo programado. Mas precisamente vamos falar sobre a sífilis, tranquilo? Então eu vou colocar aqui o primeiro slide para nós detalharmos, deixarmos aí de forma bem pragmática, bem sistemática, forma, estrutura do micro-organismo, agente etiológico, as etapas, as fases dessa doença, que é uma doença muito grave, tá certo? Então eu coloquei para vocês o primeiro, a sinonímia, tá certo? Eu posso chamar tanto de como sífilis ou luz, é o sinônimo dessa doença. É uma doença sistêmica, ou seja, ocorre em todo o corpo, causada por uma bactéria gram-negativa do grupo das espiroquetas. Forma helicoidal, toda enroladinha, e a pesquisa que eu tive a oportunidade de fazer retrata uma situação muito interessante. Né? Você tem aí, vem do cis quer dizer porco, do grego, e philin quer dizer amor porco. Mas se a gente for deixar de forma mais pragmática, seria amor sujo, tranquilo? Bem, eu destaquei também que é caracterizada como uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, que pode ser chamada também por DST, doença sexualmente transmissível. Essa denominação é mais antiga, em que nós encontramos aí mais recente, IST. Um aspecto que é muito interessante no que se diz respeito ao treponema pálido, que é o agente etiológico, é que ele não é cultivável, você não consegue cultivá-lo em ambiente que não seja natural, tá certo? Eu não consigo cultivá-lo em ambiente artificial. E pode levar o paciente a complicações graves, principalmente ao coração, né, as chamadas endocardites da vida, e também ao sistema nervoso central, chamado simplesmente por neurosífilis. Forma de contaminação. Se liga aí, que é muito comentado para a gente. Relação sexual a partir da abrasão, né, do tecido, se encontra microfissuras, essas microfissuras dão suporte exatamente para que essas espiroquetas, esses treponemas, eles penetrem. Transfusões sanguíneas, transmissão vertical, pela disseminação hematogênica. Então, do ponto de vista da contaminação, encontramos todas essas características. Tratamento e alguns dados epidemiológicos. O tratamento é com penicilina. Se o indivíduo tiver alergia à penicilina, normalmente o médico ele vai trabalhar com azitromicina de 500 mg. Esse primeiro dado aí, de 2017, mostra pelo Ministério da Saúde que ocorreu um aumento em torno de 25% nos casos de sífilis. E esse aumento ele está intimamente relacionado ao comportamento de risco dos indivíduos, à falta de tratamento que normalmente é preconizado pelos órgãos, principalmente pelo Ministério da Saúde. Tranquilo? Vê lá, amores. Aqui eu coloquei ainda alguns pontos importantes no que se diz respeito à bactéria. Vê lá. Quando você vai analisar em microscopia comum, é muito difícil pelo método de coloração simples, porque ela é muito pequena, então é de difícil visualização. Os principais espiroquetídeos são treponema, borrelia e a leptospira, mais precisamente a leptospira interrogans. Coloquei também para vocês as doenças que cada um causa aí, beleza? Sífilis, treponema, borrelia, febre recorrente, também chamada simplesmente por doença de Lyme, e a leptospira interrogans, que causa a leptospirose. Olha aqui o formato deles na microscopia eletrônica. Treponema pálido causa sífilis. Um fato interessante que eu achei também assustador, que eu
desde a primeira vez que eu tive a oportunidade de ler sobre sífilis, é que não existe a necessidade de você ter tanta frequência numa relação ou uma intensidade maior no que se diz respeito à relação sexual. Gente, numa primeira relação, o indivíduo ele pode se contaminar. Por quê? Não existe a necessidade de ter tantos micro-organismos. 57 micro-organismos já é o suficiente para infectar o indivíduo. É diferente. Exemplo, a AIDS já tem algumas especificidades, algumas características. Para o indivíduo se infectar com o vírus da AIDS, ele tem que apresentar uma certa recorrência, tem que ser mais frequente. Olha que coisa interessante. Tá? Outro gênero aí de treponema é o endomício, que causa o vergel, não é uma doença sexualmente transmissível. E o treponema carateu, que causa pinta. Esses dois a gente não vai abordar. Aqui o foco é o que cai mais nessas provas de vestibulares, que é o treponema pálido. Tranquilo? Vê bem, vamos partir agora para uma parte interessantíssima no que se diz respeito às fases. Bom, primeira fase, forma o cancro duro, que é uma ferida com bordas elevadas, seca, tá certo? E apresentando pouco exudato. Cabeça, eu não lembro, cabeça que exudato. É a secreçãozinha que é liberada. E existe um aspecto, uma especificidade, que a lesão ela é indolor. O indivíduo não sente dor naquele local. As lesões promovem contaminação também com HIV. É uma porta de entrada, é um acesso, é um mecanismo importantíssimo para o HIV. Por isso que normalmente associa sífilis com HIV. Tá certo? Vê lá esse terceiro ponto. Período de incubação, 3 semanas, pode durar meses. Tá certo? De 3 semanas a meses. Lesões, como eu havia comentado para vocês, são indolores. E no cancro duro existem milhares de espiroquetas, ou seja, é uma forma altamente infectante. Tranquilo? Resposta inflamatória local, em virtude exatamente da formação dessa ferida, né, que a gente havia comentado. A segunda disseminação ela vai ocorrer, aqui eu destaquei para vocês algumas fotos mostrando exatamente a ferida, como é que ela é posta, como ela se apresenta para a gente, a sua morfologia. Observa que pode ser qualquer parte aí do pênis, eu destaquei o órgão reprodutor masculino, né, no caso do pênis. Pode ficar um pouco mais acima, um pouco mais abaixo, vai depender exatamente de onde esse micro-organismo ele penetrou. Tranquilo? Relação sexual, transfusão sanguínea e transmissão vertical são as formas de contaminação. Detectável somente em microscopia de campo escuro. Beleza? Seria interessante que vocês, eu vou falar aqui sobre microscopia, porque senão a gente vai ter uma aula muito mais extensa. A minha intenção é ser mais pragmático. Se você quiser, seria muito interessante você fazer uma pesquisa sobre microscopia, que por sinal no canal nós temos aí uma aula sobre microscopia. Olha lá. Amores, aqui nesse caso nós encontramos outras características no que se diz respeito à fase secundária da doença. Pessoal, enquanto na sífilis primária ela está mais local, é uma situação mais localizada, como eu destaquei ali para vocês na foto, como eu já havia comentado. Na sífilis secundária você encontra disseminação das espiroquetas. Então o treponema ele começa a se disseminar, afetando o sistema nervoso, o fígado, ocorre formação de exantemas, maculares, papulares, ou seja, a condição ela começa a ficar mais complicada. Pode-se fazer teste sorológico para identificação de anticorpo. E esse surgimento dessa fase secundária dura de 2 a 8 semanas. Típica da sífilis primária, que é o cancro duro, tá certo? Então, após esse desaparecimento dessa sífilis primária, desse
Porque a cabeça, então quer dizer que a ferida ela some? Ela some. Aparentemente o cara está curado, mas não, depois ela retorna. Beleza? É como se existissem reincidivas. Amores, outra coisa. Lembra que a gente havia comentado que esses organismos eles se apresentam para a gente com órgãos de tropismo. E o principal órgão de tropismo é a pele. Olha aí, ó. Na mão, você observando essas lesões, a mão na planta dos pés também. Beleza? Perceba o que eu destaquei aqui embaixo. Típicas lesões nos membros inferiores e superiores, caracterizando a fase secundária da sífilis. Tranquilo? Até aí está na maciota, bem mastigadinho. Ainda na fase secundária, você vai encontrar sintomas inespecíficos. Sintomas que você vai encontrar em outras doenças. Ó, febre, mal-estar, adenomegalia, que você encontra uma quantidade enorme de micro-organismos em outras doenças. Febre baixa, cefaleia, artralgia, que é dor nas articulações, mialgia, as dores na musculatura, faringite, entre outros. Tranquilo? A sífilis não promove imunidade. O processo infeccioso dependerá da exposição, ou seja, quanto mais vezes ele foi exposto, ele fez o tratamento, ficou bom, adquiriu a sífilis, ficou bom, beleza, tomou a medicação, tomou penicilina ou eritromicina, massa. Mas se ele se expor novamente, muito provavelmente ele vai se infectar, beleza? Então não existe essa produção, essa geração de anticorpo específico para a sífilis. Olha lá, nesse terceiro ponto, eu destaquei para vocês que é a fase mais grave, né? A sífilis terciária, começa no estágio de latência depois do quadro sintomatológico secundário da doença. Então ele fica no estágio de latência, depois você tem aí comprometimento cardiovascular e neurosífilis. Dica importantíssima, a maioria dos casos de sífilis cardiovascular, 70, para ser mais preciso, em torno de 70% dos casos estão relacionados à aorta. Então, na aorta, essa bactéria ela se instala e pode promover a formação de aneurisma aórtico. Tranquilo? Sífilis tardia apresenta lesões granulomatosas na pele, que são chamadas goma, como eu coloquei para vocês. Ocorre intensa destruição do tecido ao redor, ocorre comprometimento do sistema nervoso central, é a chamada neurosífilis, gravíssima. E no que se diz respeito à sífilis congênita, existem dois pontos que eu coloquei em vermelho, bem bonitinho para vocês. Perceba que no caso do indivíduo sintomático, quando a criança ela nasce, né, observa-se rinite aguda, purulenta, exantema descamativo e meningite. Pode ocorrer até meningite. Vê que cavalo do cão. É do mal, velho. Uma bactéria como essa é do mal. Ela não vem para amenizar nada, não. O que ela puder botar para torar no indivíduo, ela bota para torar. Pode ter certeza. Beleza? Vê lá outra situação congênita. Às vezes o indivíduo ele nasce e fica assintomático. Mas preste bem atenção. No caso de sobrevivência do feto, podemos encontrar a criança assintomática, como eu havia comentado para vocês, e a posteriori ocorrem lesões ósseas e goma. Em alguns casos, comprometimento auditivo. Tranquilo? Outros órgãos acometidos: fígado, pulmão, baço, rim. Cara, ele vai botando para quebrar no indivíduo. Vamos ver o que eu destaquei aqui para vocês, para a gente fechar essa aulinha com chave de ouro. Primeiro, em relação ao diagnóstico. O diagnóstico ele pode ser feito de duas formas. A primeira é uma certa triagem, que a gente pode caracterizar como inespecífico. São usados antígenos treponêmicos, VDRL. Tranquilo? O principal é esse aí que eu destaquei para vocês. Já vou ter colocado até em vermelho, porque eu gosto de destacar esses pontos importantes em vermelho. É a cardiolipina. Então, esse tipo de substância ele é utilizado para esse exame inespecífico. E o específico vai ser o confirmatório, né? Que vai determinar que o indivíduo ele está com
que ele tem a doença, ou que tem o anticorpo para esse tipo de micro-organismo. Utiliza-se o agente treponêmico, e normalmente se faz a partir desse exame aí, ó, FTA-ABS, que é um teste de imunofluorescência indireta. Tranquilo? Exame de campo escuro, para você poder detectar a bactéria. Lembra no início da aula que eu havia destacado com vocês que os exames convencionais eles são mais difíceis porque de você detectar, porque ela é muito pequena. Tranquilo? E aqui, fechando nossa aulinha com chave de ouro, forma de prevenção, uso obrigatório de camisinha, o tratamento com penicilina ou eritromicina, como eu havia destacado. Beleza? Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Observe que é uma aula um pouco mais extensa, porém ela está bem compartimentalizada, está bem direcionada às fases, não tem como você errar essas fases. O micro-organismo, o agente, eu fiz questão de destacar em todos os slides, treponema pálido. Por quê? É o que é mais importante, é o que o vestibular, o que o Enem pede a gente. É a doença, tá certo? Esse agente etiológico e, como conseguinte, profilaxia. Beleza? Tranquilo? Então fica com Deus, um grande abraço, tudo de bom.